Boa noite. Eu acredito que ah, nós temos aqui o ABD Inspira. É o primeiro ABD Inspira desse ano. Esse ABD Inspira, ele tem por objetivo trazer conhecimento, informação de qualidade que contribua, né, para o aprimoramento do design de interiores. Nós fomos, nós gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, a Roca e a Coral, que, junto com a BD, entendem a importância dessa profissão e investem para que nós consigamos levar esse conhecimento para vocês. Hoje a gente tem uma mulher incrível, uma empresária maravilhosa, uma empreendedora de sucesso, uma inspiração mesmo. Por isso, a BD Inspira hoje começa com toda a sua glória, porque nós temos uma mulher inspiradora, modelo agora, porque foi capa da Marie Claire agora, Lilian Santos, que é CEO do Revestindo a Casa, da Escola do Acabamento, e uma referência em conhecimento sobre revestimentos nesse país. Antes de trazer a Lina, eu quero apresentar para vocês a Angélica, que é da Roca, que quer dar uma palavrinha com todos vocês. Angélica, gente. Obrigada, Marta. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui essa noite com vocês, ainda mais com esse tema incrível, né? Que a gente é até suspeito a falar da Lilian aí. Somos todos fãs daqui também. Então, eu queria só me apresentar, dar um oi para vocês, falar que eu sou aqui da Roca Cerâmica, né? Na verdade, somos do grupo Roca Brasil Cerâmica, que detém a marca Roca Cerâmica em Cepa. A gente fica aqui no Paraná e me coloco à disposição, tá? Para tudo que vocês precisarem de alguma ajuda, informação da parte da indústria, contem com a gente é patrocinadora aí da BD, a gente tem um ótimo relacionamento, vocês têm acesso a gente através da BD. Hoje, para quem participar e até o final do evento, a gente vai mandar um memozinho, nossas revistas de lançamento para vocês terem esse material em mãos. A gente sabe o quanto é difícil ter acesso a esse material, né? E o quanto é importante para vocês terem esses materiais. Então, a gente vai mandar. E fico à disposição, gente. É um prazer estar aqui. E vou passar para a Lília, que senão eu já começo a falar e não termino nunca mais. Boa noite e boa palestra para vocês. Lília. Boa noite, já tô vendo um pessoalzinho. Ai, conheço a Lili, isso aí, gente. Uma apresentação dessa, assim, eu tô, olha, Angélica e Marta. Boa Você noite. merece. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Roca. Muito obrigada, BD. A Roca é minha parceira aí de longa data. Eu falo que foi a primeira indústria aí que, né, que apoiou meus projetos, apoiou meus sonhos, que acreditou, assim como eu, na educação, eles acreditam muito nisso, né? Que nem todas as marcas têm esse viés educacional que é tão importante para a gente transformar a nossa carreira. E eu vou começar a nossa aula, né, nosso Inspira, que tem muito conteúdo legal para vocês. Peguem aí um bloquinho, que eu falo muita coisa que às vezes, né, não tá nos slides e é legal para vocês anotarem, tá? Opa, peraí. Deixa eu abrir aqui. Como tem muito conteúdo, é legal vocês darem uma anotada também. Que é um verdadeiro aulão. Vocês já assistiram alguma aula minha? Quem tá aqui que já me conhece? É a primeira vez. Vamos falando aí enquanto eu abro os slides. Compartilhar, agora foi. Tem um monte de sim aqui. Ai, que legal! Então, já eu chamo quem me segue de Revester, então já são Revesters. Hoje eu trouxe um tema muito importante, gente, que é o revestindo banheiro, ou banheiro. Por que que eu trouxe esse tema? Revestimento é um tema complexo, né? Toda obra vai, só que se a gente não sabe especificar da forma certa, a gente acaba tendo muitos problemas no decorrer do caminho. E eu falei, vou levar banheiro, que é um tema que todo projeto tem banheiro, e todo mundo tem muita dúvida, né? Deixa eu só ver porque que. Será aí?
Só um minutinho, deixa eu ampliar aqui para acionar o slide. Acho que agora foi. Quem é a Lilian Santos, para quem não me conhece, sou CEO do Revestir na Casa, que é uma plataforma de conteúdo especializada em revestimentos. Também sou CEO da Escola do Acabamento, que é um curso revestido, né? Tá mostrando para vocês? Tá parecendo que tá pausado meu compartilhamento? Depois vocês me falam. Não, tá passando, Lili. Tá na tela. Tá pausado, mas vamos ver. Também sou colunista da Casa Vogue, falo sobre o tema, embaixadora da Expo Revestir, sou designer de interiores com muito orgulho. Depois a gente vai falar bastante sobre isso. Sou uma sagitariana fervorosa, eu falo que eu sou falante, otimista, amo gatos e amo ensinar e ver a transformação dos alunos. Essa Expo Revestir, que foi agora em março, eu falo que é muito emocionante para mim ir nas feiras, porque quando eu encontro meus alunos, é muito emocionante, porque a gente entende o poder e a transformação que um conteúdo faz na nossa vida. Então, os alunos, quando me veem, eles se emocionam bastante. Eu também sou uma chorona de carteirinha aí. Eu também fico emocionada porque é muito poderoso, né? Quando a gente consegue especificar. Apareceu a foto da capa? Acho que não, né? Que parece que tá pausado para mim. Deixa eu voltar a compartilhar, peraí. Tá no quem é a Lilian Santos. Agora deixa eu voltar aqui. Acho que agora vai. Agora tá na capa, né? Esse mês eu tive a honra, gente, aconteceu uma coisa que eu falei, nossa, sabe o que você fala? Realmente, eu fiquei muito emocionada, porque há muitos anos eu trabalho com revestimentos, desde 2012, e esse ano, né, agora no mês de maio, eu fui capa da Marie Claire, por conta da Escola do Acabamento, por conta que é um curso muito diferente, depois eu vou falar para vocês no final, que é um curso que a Roca Cerâmica também é patrocinadora, nos apoia aí há muito tempo, e eu fiquei muito emocionada, porque eu sou uma jovem muito sonhadora, eu vim de uma realidade muito simples, eu gosto de trazer isso para inspirar vocês, e eu sempre sonhei muito, e eu lembro que lá no começo falavam assim para mim, quando eu resolvi fazer design de interiores, falavam, por que você não vai ser arquiteta? Design de interiores, gente, design de interiores é uma profissão maravilhosa, e a gente consegue, através do conhecimento, transformar a vida de muitas pessoas com nossos projetos. Eu acabei seguindo outro caminho, eu trabalhei muito tempo como consultora de venda, daí que veio minha especialidade em revestimentos, e a gente tem um caminho muito amplo para seguir, e foi graças ao design de interiores que eu cheguei até aqui. Então, eu sou suspeita, assim, né? Por isso que eu sou tão parceira da BD, e é a profissão que, de fato, transformou a minha realidade e a de toda a minha família, tá? E revestir vai muito além da estética. Revestir é uma questão de segurança. Vocês vão ver que eu trago muito essa frase nas minhas palestras. Nós, como designers de interiores, a gente sempre tem uma questão com a estética, que é nossa. Eu falo que é nosso local de fala, a gente ama falar sobre estética, a gente ama tendência, ama cores. Só que quando a gente fala de revestimentos, a gente também tem que pensar na segurança dos nossos clientes. Por que que eu falo isso? Quando a gente reveste da forma errada, a gente coloca a vida do nosso cliente em risco. Isso é muito sério, tá, gente? É muito além de só escolher, é um porcelanato com uma estampa aí bonita, né? Um amadeirado, um marmorizado. É muito além disso, de tendências. Tem muitas coisas por trás. Aí eu trouxe para vocês esse tema do banheiro, e eu vou desmistificar tudo que a gente tem que saber para fazer um banheiro da forma certa, de uma maneira segura também, tá? O que a gente vai aprender aqui hoje? Brief sensorial, que é como saber o melhor tipo de revestimento para o banheiro do meu cliente. O brief sensorial, na verdade, eu vou explicar mais para vocês, mas a gente aprende a especificar para qualquer ambiente de acordo com a necessidade, desejo, orçamento do cliente, o que o cliente ele sonha em ser, né? E quais todos os fatores que levam a uma escolha de produto. Quais são os tipos de pisos indicados e os cuidados que a gente tem que tomar para a gente fazer uma obra segura. Nós, como designer de interiores, a gente tem que ter paz de espírito, tá? Eu sei que eu fiz o certo, minha obra está da forma certa e eu posso dormir em paz. Eu falo isso para vocês porque durante muitos anos eu trabalhei como especificadora técnica, que daí que vem minha especialidade, né? Eu trabalhava em lojas de revestimentos.
E muitas vezes eu fiquei sem dormir, muitas vezes eu deixei de curtir final de semana com a minha família, porque eu estava estressada e preocupada se eu tinha feito alguma coisa certa ou errada. Então, acho que quando nós profissionais, temos conhecimento técnico de especificação, a gente sabe que está fazendo certo e a gente consegue ali, consegue ter autoridade, a gente consegue atender o cliente, a gente consegue falar com a mão de obra de igual para igual. Que a gente tem uma questão, ainda mais, né? É uma profissão que tem muitas mulheres, e infelizmente tem essa questão na obra de associarem as mulheres designers que não sabem, é designer, não sabe. Então, eu tô aqui e sou a prova que nós, designers, mulheres, vocês meninos também, os homens que estão assistindo, nós também podemos ser poderosos tecnicamente falando, de chegar na obra, entender sobre especificação, entender as etapas, corrigir o que for necessário aí, de forma técnica, além da estética, tá? A gente também vai aprender revestimentos para paredes, quais são os indicados e os cuidados para tomar quando a gente fala de banheiro, argamassas de rejuntos indicados e bancadas, o que a gente pode colocar no banheiro, tá? E como que a gente escolhe um produto do jeito certo? Eu vou falando o conteúdo, aí no final eu tiro as principais dúvidas de vocês, que elas acabam se repetindo às vezes, e depois eu vou falar no final também da escola de acabamento para vocês, tá bom? Para a gente saber o melhor revestimento, a gente precisa entender o brief sensorial. O que é isso, Lilian? Como eu já falei, é um método. Esse método eu que desenvolvi, vocês veem uma galera falando, eu que desenvolvi, isso tem já uns 4 anos esse método, onde a gente aprende a especificar de acordo, né, com todas as necessidades, sonhos, desejos e orçamento. Com tantos revestimentos que existem no mercado, né, a gente tem porcelanato, mármores, as rochas, vinílicos, tem tanto produto. Como que a gente define o que vai numa obra, né? Qual que é o produto que combina com aquele cliente? Então, quando a gente entende o brief sensorial, a gente tem um aumento no faturamento, porque a gente para de fazer projetos com milhares de revisões. Eu vou dar vários exemplos para vocês no decorrer dessa aula hoje. A gente tem menos reuniões e visitas a empresas. Quando eu era consultora de venda especializada, quantas vezes eu atendia um único profissional que ele ia na loja e ficava ali naquela loja 8 horas para definir um banheiro. E aí, quando eu aprendi a aplicar o briefing no próprio arquiteto de design de interiores, era tudo mais assertivo e mais rápido, até para ele também. Porque, gente, tempo é dinheiro, tempo é saúde mental, tempo a gente passa ali, a gente não passa uma credibilidade para o cliente. Eu sempre falo que nós também somos inseguros, né? A gente começa uma obra nova e fala, meu Deus, será que vai ficar bom essa especificação? Será que vai ficar legal mesmo? Mas, quando a gente tem o brief sensorial e entende, de fato, o que é importante para o cliente, a gente faz um projeto que é uma conexão da personalidade e conexão do que ele enxerga para a vida dele e para a família dele. E não tem por que o projeto ficar tendo depois inúmeras revisões, tá? Outra questão também é que os clientes ficam mais satisfeitos. O que é isso? Sabe aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Imagina, você começou a atender um cliente. Ele vê o projeto e não tem nada a ver com o que ele idealizava, porque você não imaginou, não aplicou o que de fato faz sentido para a obra dele. Imagina o cliente que por exemplo, do marmorizado, e a gente vai lá e coloca um porcelanato que imita uma pedra. Então, a gente tem que entender por trás, e eu vou explicar para vocês. Entender a alma do cliente, que eu falo que é o brief sensorial, é entender os dados geográficos, qual região esse cliente mora. E hoje vocês, né, estão no Brasil inteiro, e a gente também consegue fazer projetos no Brasil inteiro. Será que, por exemplo, eu especificando um projeto para um cliente que mora no Nordeste, é a mesma coisa de um cliente do Sul? Será que, por ser regiões né, que fazem temperaturas diferentes, isso não vai impactar no tipo de produto que eu vou escolher? Qual que é a cultura desse cliente? Eu sempre trago um exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela é evangélica. E uma vez eu estava decorando a casa dela, quando eu morava com ela, e coloquei umas cabeças de uma artista, ela chama Naná. E para mim aquilo é lindo, a casa cor todo mundo usando. Minha mãe olhou aquilo, ela por conta da religião e da inocência mesmo, até um pouco de ignorância mesmo, de não entender. Ela falou, nossa, filha, que medo disso, parece algo demoníaco. E aí que tá, imagina se a minha mãe fosse meu cliente, eu também errei.
Porque se fosse meu cliente, eu tenho que entender que a minha mãe é uma pessoa mais simples, então ela não vai entender coisas tão conceituais. Então, entender a realidade que o seu cliente está inserida para fazer uma especificação. E, claro, eu falo do briefing, gente, como para revestimentos e acabamentos, mas a gente pode aplicar o briefing para tudo num projeto. Iluminação, mobiliário, a gente aplica para tudo, para as cores, a gente aplica para tudo. Dados afetivos, né? Qual que é a cor que o seu cliente mais gosta? Passando além da tendência, entrar no íntimo do cliente, o que ele gosta, sabe? Por mais falar, você vai falar, meu Deus, essa cor, sei lá, o cliente gosta de azul. Aqui no meu apartamento mesmo tem muito azul. Mas por quê? Eu casei, eu reformei apartamento recentemente. Eu sou muito colorida, vocês vão perceber aí, quem já me segue sabe. Mas meu marido não, então a gente quis o azul porque é uma cor que todo mundo gosta, ele gostava do azul. Imagina se eu não obedecesse o que ele quer, né? Se a gente não escutasse o meu marido, ele tá morando comigo, então tem que ser algo que fique legal para os dois, né? E qual cor que o cliente não gosta? Isso da cor é muito importante, gente, quando a gente entende a cor que ele não gosta. Às vezes ele tem alguma memória afetiva com algo que fez mal para ele, e ele nem sabe te dizer, nem precisa dizer também, entrar nisso, mas você sabendo que ele não gosta, você vai lá, vai colocar no projeto, por exemplo, eu não gosto eu, Lilian, não gosto daquele amarelo clarinho, que me traz uma memória muito triste. Meu pai, ele faleceu de câncer quando eu era mais novinha, era criança, e ele ficou internado no hospital que era todo amarelo e tinha tijolinho, a Santa Casa aqui de São Paulo, para quem conhece. E eu nunca gostei de tijolinho, e eu nunca gostei desse amarelo depois que eu fui aplicar o brief sensorial em mim mesma, que eu fui entender. Então, é legal a gente saber o que o cliente não gosta, tá? Status financeiro. Para que é esse imóvel dele? Cada cliente está numa situação diferente. Eu vou explicar isso para vocês já ali no próximo tópico. Rotinas e hábitos para banheiro, isso é essencial. Limpeza e organização e núcleo familiar. E cada ambiente, a gente pensa num brief sensorial diferente, a gente tem perguntas diferentes, mas eu trouxe para vocês hoje o que é legal a gente perguntar e entender para esse cliente, tá? Qual é a sensação? Essa pergunta é muito importante e a gente consegue definir muitas coisas com ela. Qual sensação que ele quer ter quando entrar no banheiro dos sonhos? Imagina, tem cliente que vai falar, eu quero sentir aquela sensação de limpeza. Tem cliente que o banho dos sonhos é um banho que parece um spa. Tem cliente que o banho do sonho vai ser algo luxuoso. E com essa simples pergunta, você consegue definir o estilo desse banheiro e o estilo do revestimento que você vai aplicar. Qual a relação dele com a limpeza? Por que essa pergunta, gente? Quando a gente sabe a relação desse cliente com a limpeza, a gente consegue entender a textura desse produto. Se é um cliente que tem toque por limpeza, que vai se incomodar, a gente tem que pensar e prevenir, por exemplo, um produto muito rugoso, muito poroso, como, por exemplo, eu não colocaria uma rocha natural. Eu iria para um porcelanato que tem, né, não tem muita absorção, a gente vai falar sobre isso, que seja fácil de limpar, que seja fácil de manutenção, que não seja um piso totalmente branco, uniforme, que mostra mais a sujeira. Colocaria um tom mais médio, um produto com mais nuances, para não aparecer qualquer cabelo que aparecer no chão. Outra questão dessa questão da limpeza é o tamanho do formato do revestimento. Quanto maior o revestimento, menos rejunte. Quanto menor o revestimento, mais rejunte. Então, se o cliente aponta que ele tem toque de limpeza, ele se incomoda, é importante a gente evitar produtos muito pequenos, que vai gerar um incômodo para o cliente, ele não vai gostar. O que seria um banho ideal para ele? Com isso, a gente consegue determinar a especificação do chuveiro. Existem vários chuveiros no mercado, vários tipos de chuveiros no mercado, e isso é legal vocês anotarem. Por mais que um cliente quer fazer um projeto, sempre vão existir coisas mais importantes que outras. Isso é importante a gente saber para a gente prevenir e saber onde a gente vai orçar e investir mais. Por exemplo, o meu sonho é ter um chuveiro que ele custa um valor mais alto. Onde eu posso investir no meu ambiente para o cliente conseguir ter o chuveiro dos sonhos dele? Coisa que às vezes para ele não faz tanto sentido. Por exemplo, eu quase não fico na sala, então pode ser um sofá mais barato, mas vamos investir no chuveiro ou vice-versa, tá? O banheiro é projetado para uso diário, social, de lavar. O que significa isso? Esse cliente, ele vai com esse banheiro, quantas pessoas vão usar?
É diferente um banheiro que eu projeto para um casal ou um banheiro que eu projeto para uma família de 10 pessoas. Né? E a gente está no Brasil, que é um país diverso, e as pessoas vivem realidades diferentes. Então, é importante a gente saber. Para pensar nessas escolhas também. Composição familiar, se não tem ninguém com necessidade especial, algum cadeirante. Às vezes não é ninguém de dentro da casa, mas tem alguém que mora fora da casa, por exemplo, a mãe que vem visitar, ou algum parente. Imagina você projetar e a pessoa, um ente querido, não conseguir usar o banheiro daquela casa, por mais que ele venha de maneira esporádica. Então, é muito legal ter esse papo, tá? Essa média de quanto o cliente consegue investir por metro quadrado, gente, essa pergunta ajuda vocês a serem rápidos na especificação, a não ficarem 1000 horas na loja de revestimento. Por exemplo, a Roca mesmo tem uma diversidade muito grande de produtos e de custos. Então, tem desde o porcelanato de R$80 ao porcelanato de R$400. Estou dando um exemplo. Então, se você não tem noção de quanto seu cliente pode investir por metro quadrado, você pode frustrar o seu cliente e você pode ou frustrar o cliente ou não conseguir atender um cliente de alto padrão. Então, é legal a gente entender qual média que ele consegue investir para a gente ser assertivo. E, ao invés de mostrar a loja inteira, você já chega para o vendedor e fala, ó, eu preciso de piso de um porcelanato que tem uma média de preço de R$120. E com estampa de marmorizado, que você já identificou que o seu cliente gosta de marmorizado. Então, ao invés do vendedor ficar ali 1000 horas olhando a loja inteira e você também, você é assertivo, você é rápido, você consegue atender mais clientes, ter mais tempo para você, para criar e ser um profissional mais capacitado, tá? Pensar se o ambiente é alugado, comprado, comercial, residencial, tudo isso vai impactar no custo do projeto e tudo isso vai impactar nas escolhas desse produto. O ambiente, se ele tem pouco ou muita ventilação, às vezes eu vejo uns profissionais que reproduzem umas coisas, e eu adoro falar com profissionais e tentar construir um mercado melhor, toda obra eu pinto o banheiro. Gente, a gente tem que entender que tem obra que não é pintar, tem obra que vai ter que ir lá e revestir o banheiro com revestimento em placa, que pintura também é um revestimento, tanto que a Coral é uma patrocinadora também, né? Pintura também é um revestimento, mas ela não tem a resistência de um revestimento em placa, como um cerâmico, um porcelanato, ou uma rocha, outro tipo. Então, se o banheiro não tem uma boa ventilação e você não consegue, não tem uma boa ventilação e você não consegue às vezes não tem nenhuma tinta resistente para isso. Então, você tem que se atentar e revestir e falar para o cliente. Quando a gente tem esse conhecimento que eu estou dando para vocês, a gente tem posicionamento e consegue ter argumentação validada, uma argumentação aprofundada, não simplesmente, é bonito ou feio, ou vai ficar feio ou é tendência. Vocês precisam ter argumentos, porque o cliente fala, essa designer especificou e eu vou lá mudar. Porque a gente não trouxe os argumentos necessários para isso, tá? Qual que é o clima da cidade? Quantas pessoas vão usar cada banheiro, como eu já falei, cores favoritas, viagem dos sonhos, a gente consegue identificar o estilo do cliente também. Um cliente do Machu Picchu jamais vai ter o estilo do cliente que gosta de Miami. Vocês concordam? Eu não imagino esse cliente de Miami, como já imagino num projeto mais luxuoso, com aquele lustre de cristal, diferente do cliente de Machu Picchu, que eu já imaginei todo roots, porcelanato que reproduz madeira, muita planta. Então, o que o seu cliente quer sentir nesse banheiro? É que eu trouxe para vocês algumas imagens que eu peguei de referência, só para vocês terem ideia do briefing. Pensa, o cliente que a viagem da vida dele foi Machu Picchu, eu já imagino ele nesse banheiro aqui, um banheiro com cara de spa, conexão com a natureza. Um cliente que gosta, que é um banheiro que tem essa questão, que tem esse estilo mais de luxuoso, mais sofisticado, o cliente clean, o cliente colorido, o cliente alto astral, que quer ter um banho e sentir momentos de felicidade. Então, olha como os conceitos de projeto mudam de acordo com o cliente, tá? E eu entendo que cada profissional também tem seu estilo, e é legal, assim, a gente sempre adaptar, né, e entender, né, o que é meu estilo, o que é o estilo do cliente, e como eu deixo um projeto harmonioso. E, afinal, qual tipo de piso posso colocar nos banheiros? Essa informação, gente, é legal vocês anotarem, é até uma norma, tá?
Primeiro, existe diferença entre áreas molhadas e áreas molháveis e áreas secas. Eu sei que áreas secas todo mundo sabe a diferença, mas áreas molhadas e áreas molháveis, eu vejo que a galera confunde muito os profissionais e acaba gerando uma confusão na hora de especificar. Molhada é onde pode ocorrer a formação de lâmina de água, como áreas externas, banheiros, como chuveiro, dentro e fora do box, e áreas de serviço. Áreas molháveis podem receber respingos que não resultam na formação de lâmina de água, como banheiro sem chuveiro, que é lavabo, cozinhas e sacadas cobertas. E áreas secas quando não tem exposição de água, nem mesmo durante a limpeza. E essa questão da área molhada e área molhável traz muita confusão, né? E o que a gente fala aqui? A gente fala dessa questão de coeficiente de atrito, tá? Coeficiente de atrito é a medida que caracteriza uma superfície quanto à sua facilidade ou não de escorregamento. Quanto maior o coeficiente de atrito, mais rugosa é a superfície. Quanto menor o coeficiente de atrito, mais escorregadia vai ser essa superfície. E a gente fala da norma brasileira que fala que para áreas molhadas, quando a gente fala de áreas molhadas, o coeficiente de atrito tem que ser mais de 0,40, que é uma área que requer uma resistência a esse escorregamento. E se não for áreas molhadas, pode ter menos de 0,40. O que isso significa? Banheiros, cozinhas, banheiros e áreas externas, e a área lavanderia, banheiro, áreas externas, lavanderia, a gente não pode usar piso polido. E aí a gente entra num tema polêmico. Por quê? Que eu quero falar? Primeiro eu quero trazer uma coisa para vocês. Quem fez isso, que a gente faz, porque você tem que pensar, eu fiz errado porque eu não sabia. Eu sempre, toda vez que eu dou alguma palestra, workshop, a galera fica muito desesperada e vem falar no meu feed, no meu perfil. Mas, gente, vocês não sabiam. Agora vocês sabem. Então, a partir de hoje, vocês vão fazer certo. Porque se não fizer certo, a prof aqui vai ficar brava. Então, sempre tem. Não posso colocar piso polido dentro do banheiro. Dentro do piso, parede não tem problema. Não posso colocar piso polido em lavanderia. Não posso colocar piso polido em área externa. A área externa é mais tranquilo, tá? Isso é bem sério, tá, gente? A gente sempre, quando a gente vai pensar em piso, o que a gente tem que saber? Sempre tem que ter o coeficiente tem que ser maior que 0,40, e isso tem no site do fabricante. A Roca tem a ficha técnica dela completa, onde tem essa informação do coeficiente de atrito de cada produto. Então, vocês conseguem achar isso no site, é muito fácil de identificar isso, tá? A gente pode colocar no piso do banheiro ladrilhos hidráulicos, com o cuidado de que ladrilho hidráulico é um material poroso. Então, não é que a gente não pode usar, a gente pode usar, mas a gente tem que entender se o nosso cliente tem perfil para o ladrilho hidráulico. É um produto poroso, é um produto que demanda manutenção e é um produto que ele é artesanal. O seu cliente, no brief sensorial, você tem que identificar que é um cliente que gosta disso. Porque se ele não gostar, gente, vocês vão ter um cliente minimalista. Você definiu, ó, clientes que não pode especificar ladrilho. Eu falo isso, já tive tanto problema com ladrilho, gente. Meu Deus. É maravilhoso, eu amo ladrilho, mas ele é poroso. Então, se o cliente, você percebeu ali que o cliente é metódico, o cliente é minimalista, evitem produtos artesanais, evitem produtos que fogem de um padrão visual, porque ele vai se incomodar e vocês vão, depois encher o saco de vocês, que eu já passei muito por isso, tá? Rochas ornamentais, né? Granitos, alguns mármores também podem ir, desde que não tenha acabamento polido. Pastilhas cerâmicas, a gente pode colocar, mas sempre cuidado com rejunte. E materiais sintéticos como lâminas ultracompactadas, tá? A gente também pode colocar. Quais pisos não devo colocar em um banheiro? Pisos polidos de qualquer tipo, não pode. Pisos monolíticos, sabe o cimento queimado? E até falo que é outro tema polêmico, porque muitos fabricantes falam que pode colocar... E, gente, cimento queimado, ele tem uma absorção muito alta, porque é um produto feito à base de cimento, mas a questão dele no banheiro é o ralo. O ralo, a gente nunca consegue selar da forma certa. Então, às vezes que eu especifiquei cimento queimado para o piso, causou infiltração no banheiro, causou infiltração no vizinho. Então, tem tanta coisa para a gente colocar, vamos colocar outro produto. Na parede pode, o problema é piso. Pisos de madeira ou laminado e pisos laminados, vinílicos.
que alguns fabricantes recomendam, eu não recomendo. Gente, tem tanto produto, coloquem piso vinílico em áreas molháveis, até pode ir. Ah, quero colocar no lavabo, cozinha. Se o cliente não tiver hábito de jogar baldes de água, até pode ir. Agora, a gente colocar ele em outros ambientes, áreas molhadas, nem pensar, tá bom? E os revestimentos para paredes? Qual posso colocar nos banheiros? Ó, a gente pode colocar porcelanatos e cerâmicos, paredes, a gente não tem restrição com essa questão de coeficiente de atrito. E, na verdade, parede, eu até gosto, gente, de produto com mais brilho, com facilidade de limpeza, que ajuda mesmo ali na conservação do dia a dia. Então, você pode colocar, tá? Ladrilhos hidráulicos, a mesma questão, pode colocar, mas o cliente tem que ter o perfil. Pastilhas cerâmicas, pode colocar. Prestar atenção com rejunte, excesso de rejunte. O que eu vejo, assim, e falo? Nós falamos muito das tendências dos super formatos, né, que são as lastras aí, mas nem todo cliente tem perfil, nem todo cliente tem condições financeiras, então, nem todo cliente encaixa num projeto, então a gente tem que ter esse discernimento para entender ali o que é legal colocar em cada ambiente, além das tendências, tá? Eu amo as lastras, mas a gente tem que entender o que eu especifico olhando para o meu cliente como um ser único, o que vai combinar com o estilo de vida dele, tá? Azulejos, a gente pode colocar sem restrição, é só para parede. Pintura convencional apenas fora do box. Não, nem pensar em pintar dentro do box, tá? Não revestir em revestimento de placa e tacar só tinta. Não, eu já vejo... Gente, eu vou fazer um desabafo para vocês. Eu não aguento esses perfis de Instagram, desses apartamentinhos, porque a galera geralmente não contrata um profissional, e ele sai fazendo as obras, fazendo cada cagada. Eu vejo e falo, ai meu Deus, porque eles engajam no Instagram, viralizam com os vídeos falando um monte de coisa errada e educando as pessoas de forma errada. Então, tem que tomar cuidado e buscar perfis especialistas de pessoas sérias que produzem conteúdo na internet. Eu tô falando só o meu perfil. Meu perfil, quem não me conhece, o Revestindo a Casa, é super sério, a gente faz muito conteúdo com uma curadoria incrível. Hoje a gente tem um time no Revestindo a Casa de 9 pessoas de conteúdo, de cursos e tudo mais. E a gente é muito sério, a gente faz um trabalho muito sério e tem que tomar cuidado com o que vocês olham na internet, tá? Pintura de cimento queimado apenas fora do box também. Quais revestimentos não devo usar em um banheiro? Papel de parede, outro tema polêmico que eu vejo um monte de arquiteto e design de interiores colocando no banheiro papel de parede. Quando que eu colocaria um papel de parede em um banheiro? Se é um banheiro que não vai ter muito uso. Por exemplo, aqui no meu apartamento tem 2 banheiros. Um banheiro é o de uso diário, meu com meu esposo, e o outro, a gente não tem filhos, minha mãe que toma banho quando vem aqui, sei lá, uma vez a cada 2 meses. Então, se eu quisesse colocar às vezes fora do box, como é um uso muito esporádico, tudo bem. Tem aqueles vinílicos que eles indicam. Fora isso, gente, eu não indico. Tem muita coisa para colocar no banheiro mais resistente. O que vocês têm que pensar? A vida do designer é tanta responsabilidade, tanto problema. Evitem problema para a vida de vocês, assim, porque não dá. E aí eu trouxe para vocês também um tema muito legal, que é uma dúvida muito frequente dos profissionais e difícil também de especificar, que são argamassas e rejuntes, tá? Por que eu falo que é difícil de especificar? O cliente não vê valor na argamassa e rejunte e acha que é tudo igual. Mas eu vou ensinar para você hoje que tem as diferenças. Claro, gente, essa explicação do rejunte da argamassa eu vou fazer aqui para vocês em 10 minutinhos, mas, por exemplo, na escola de acabamento, a gente tem uma aula profunda disso, explicando tudo de maneira detalhada, tá? Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho da escola. Primeira coisa, antes de entrar no tema aí, argamassa e rejunte. A gente tem que obedecer... Eu quero que vocês contem se vocês sabiam disso. Quem já viu minhas palestras e meus cursos sabem disso. Vocês sabiam que tem tempo de cura mínimo de 14 dias que a gente tem que obedecer, de acordo com a norma também? Por exemplo, a gente fez um contrapiso e se a gente não segue esse tempo mínimo de cura de 14 dias, a gente vai ter várias patologias na obra, tá? Mesma coisa da história do piso polido. Quem fez errado, agora foi. A gente vai, se um dia der problema, sempre tem jeito, né? Como sempre fala, minha mãe sempre fala, tem jeito para tudo menos para morte. Mas a partir de hoje,
você sabe o que é certo. E você tem embasamento para conversar com a sua mão de obra. Eu falo isso porque eu fiz uma obra da minha mãe há algum tempo atrás, e o pedreiro, vocês sabem que é isso que acontece. Ele fez a regularização do contrapiso, a gente tinha uma dósia, colocou outro, e não pode fazer piso sobre piso em cima da ardósia. Ela solta, não sei se vocês sabiam disso, ela solta um gás e ela amolece ali a argamassa e não pode. Aí a gente teve que remover e fazer a regularização do contrapiso. E aí o pedreiro fez a regularização, ele falou, moça, dona Lília, amanhã volta aí para fazer o assentamento. Eu, não pode, tem que esperar 14 dias. E aí ele ficou bravo, vou atrasar minha obra, tem outra obra para pegar. Eu falei, não pode. E aí ele ficou insistindo, aí eu comecei a explicar, olha a importância de você, designer, ter conhecimento técnico. Eu falei, tem que esperar o tempo de cura, é o tempo de cura do cimento. Ele falou, mas vai fazer sol. Pode fazer sol do jeito que for, é o tempo de cura do cimento. Claro, existem hoje, gente, algumas composições que a gente mistura para conseguir diminuir um pouco esse prazo, mas 14 dias. Vai fazendo outra coisa, vai, sei lá, vai mexendo na hidráulica, no gesso, vai fazendo outras coisas. Gesso não dá, né? Porque vai ter que colocar uma escada. Vai fazendo outras coisas na obra enquanto esse contrapiso não cura, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Deixa eu vir para cá. E o que acontece se... Deixa eu só fechar aqui, que eu tô com o chat aberto e eu não consigo ver aqui o que eu escrevi. Só um minutinho. O que acontece se a gente não segue? E é na NBR 13753, que é a norma de revestimentos. A gente tem revestimentos com fissuras, porque aquela água não saiu, ela quer sair de alguma forma, A gente tem revestimentos que podem criar fissuras, que vai subir aquela água da mesma forma, só que o revestimento vai estar assentado ali. Manchas, já viu alguns porcelanatos com umas manchas pretas? É isso, a água subiu, não tinha para onde sair, ela ficou empoçada e meio que ficou podrinha ali embaixo do revestimento e sobe essas manchas pretas, tá? Causa também desplacamento, porque é tanta água que acaba atrapalhando na fixação da argamassa. Então, depois você vê o piso soltando, um dos motivos pode ser esse, tá? Outro fator importante. Deixa eu voltar aqui. É isso aqui que eu falei que fica com poucas manchas pretas, é que aqui, ou eflorescência também, que é esse excesso de sais que pode subir nessas manchas brancas. Então, exemplos de algumas patologias. Na escola da Caramento a gente explica cada uma de maneira detalhada, mas para vocês entenderem o exemplo de cada uma ali e o que pode causar, tá? Recomendações do fabricante geral. Falando de argamassa, basicamente existem 3 tipos. Por que eu falo basicamente? Porque cada área e cada necessidade demanda uma composição diferente de argamassa. Por exemplo, argamassa para uma sauna, que existem assim, três tipos, né? Deixa eu explicar isso, depois eu explico os tipos diferentes. AC1 para áreas internas e pequenos formatos, que é AC, argamassa colante. AC2, dependendo do fabricante, pode ser áreas internas e externas e formatos de até 80 por 80. Tem fabricantes que faz AC2 com formatos maiores, por isso que eu falo dependente do fabricante. E a AC3 faz áreas externas, internas e grandes formatos. Mas, gente, argamassa errada na obra, isso que eu falo, o cliente não vê valor. Ele vê lá o orçamento e fala, deixa aí um home center qualquer, ver a mais barata e comprar. Não pode. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? O que acontece? Tudo que eu trago para vocês de conhecimento técnico, além de muito estudo, foi prática. Eu sou uma pessoa que eu vivi as piores situações que vocês podem pensar, infelizmente. Então, eu trago para vocês esse conhecimento e a forma mais rápida da gente crescer e ter sucesso na nossa carreira é aprendendo com quem já sabe. Porque se você for bater a cabeça sozinho numa obra para aprender, depois de cliente ficar chateado, depois de cliente ficar frustrado, depois de ter processo, não é legal. Então, aprenda com quem já sabe. Então, eu já fui uma pessoa que eu passei por muita coisa, eu aprendi, infelizmente, na dor. Então, o que eu ensino para vocês não passarem pelo mesmo, tá? Esse meu cliente, o que aconteceu? Na verdade, essa culpa nem foi minha. Eu especifiquei uma lastra, era um porcelanato de 2,5 metros, e coloquei argamassa específica. A argamassa de uma lastra, ela tem que ser mais fluida,
porque é uma peça muito grande e tem que movimentar, ela movimenta diferente de sei lá, de uma cerâmica, de um ladrilho. O cliente foi lá, falou, essa argamassa tá errada, não vou comprar dela não. Foi lá na Leroy, sei lá, Home Center da vida, e comprou uma argamassa errada. A argamassa assentava até 80 por 80. O que aconteceu? O piso começou a trincar todo. Por quê? A lastra começou a movimentar e a argamassa não acompanhou. Então, essa questão de argamassa, gente, tem a questão da argamassa errada, a questão da mão de obra passar a argamassa errada, a desempenadeira. Então, são tantas variáveis que nós também temos que entender para corrigir a mão de obra. Então, se atentem, tá? Outro é que eu falo, as verdades que precisam ser ditas, né? Conheça o seu cliente para fazer uma escolha de rejunte. Rejunte, né? Sai lá. Tô até com a caixinha do meu remédio aqui. Deixa eu ir lá escolher um rejunte bonitinho. Ah, esse azul é bonito. Ah, eu vou colocar esse azul. Rejunte é entender os tipos que existem e entender que o mais barato, existem basicamente 3 tipos de rejunte. O cimentício, é que eu saí um pouco da ordem aqui. O cimentício, o acrílico e o epóxi, tá? 3 tipos. O cimentício é o mais barato, o acrílico é o intermediário e o epóxi é o mais caro. O cimentício, além de ser mais barato, ele é o mais poroso. Outra frase vocês podem anotar aí também. Não existe produto perfeito. Todo produto vai ter alguma questão. O que vai determinar se aquele produto é bom ou não é a necessidade do seu cliente. Então, quando a gente fala de rejunte, é isso. O epóxi é o melhor, é o mais impermeável de todos, porém, é o mais caro de todos. Porém, é o mais difícil de aplicar. Então, às vezes está com um cliente que é uma pessoa muito simples, não tem condições financeiras, sei lá, um piso com muito rejunte. Se você vai lá e coloca um rejunte muito caro, ele vai gastar muita grana com rejunte. Então, nós profissionais temos que ser conscientes. Sair da nossa bolha, seja qual for, a gente sempre está preso numa bolha. Ou a bolha que a gente não entende a realidade do cliente, que veja, né, que é mais simples, ou a bolha, que é o que acontecia comigo, que eu vim de uma comunidade, eu morava numa favela, quando eu comecei a trabalhar no mercado de luxo, que comecei a especificar uma lastra, gente, eu tremia de medo. Eu falava, meu Deus, como que eu vou falar para um cliente que o piso custa R$400 se a minha mãe vivia com a gente ali, né, com um salário mínimo? Então, foi um trabalho de quebrar crenças limitantes para conseguir ser o que eu era quando comecei a trabalhar com revestimentos, quando comecei a especificar produtos de valor agregado. Isso fez toda a diferença na minha vida, tá? Fez muita diferença. Então, a gente tem que fazer esse exercício dos dois lados. Qual que é a função do rejunte? Além dele ser, é bonitinho, vou colocar aqui na peça, ele tem uma função muito importante. Ele dá acabamento, mas ele serve para diminuir infiltrações. Por que diminuir infiltrações? Gente, rejunte e piso, por mais que o porcelanato tenha 0,5 de absorção, que é um dos produtos que menos absorve, você tem que impermeabilizar, porque ele tem o 0,5 que pode... se você não impermeabiliza o banheiro da forma certa, você pode ter infiltrações no banheiro do seu cliente. E o rejunte, ele ajuda a diminuir as infiltrações, mas não que ele totalmente vai sanar, porque tem que ser impermeabilizado. Ajuda a não ter acúmulo de sujeira e proliferação de insetos. Quando não tem junto ao produto, dependendo do produto, você pode ter ali, né, um acúmulo daquelas baratinhas. Ai, que nojo, mas pode acontecer. Sabe aquelas casas mais velhas que o rejunte não foi feito manutenção, que tem que fazer manutenção rejunte, tá? Que não foi feito manutenção e vai juntando aquele rejunte falho. Isso para criar barata, gente. Meu Deus, já vi isso acontecer. E ele compensa a diferença de dimensões que existem entre as peças. Às vezes as peças, elas vêm com as diferenças de tamanhos e a mão de obra consegue meio que nivelar e aparecer e também absorve a deformação da estrutura. Então não leve mais o rejunte simplesmente a cartelinha na mão e deixa eu ver a cor. Deixa eu ver o tipo, deixa eu ver a necessidade do meu cliente, deixa eu ver o orçamento. Porém, aqui talvez a explicação que eu estava procurando. Porque às vezes o cliente, como é importante a gente entender o brief sensorial do cliente. Às vezes o cliente, ele tem toque por limpeza e ele não tem condições financeiras. Vamos levar essa situação.
Mas para ele vai se chatear tanto com o rejunte encardido que ele vai abrir mão, vai querer investir nisso porque vai gerar um incômodo com ele. Uma vez, uma seguidora minha, que eu tenho muitos seguidores, clientes finais que me seguem para aprender. A galera estuda muito lá no meu perfil, tá, gente? Isso é outra questão que eu quero falar com vocês. Os clientes finais, eles estudam. É absurda a quantidade de gente que quer comprar meus cursos. Só que a escola não deixa ninguém entrar, que a escola é para arquiteto e design de interiores, engenheiros. Mas eles querem fazer porque eles querem entender. Porque eles não sentem seguros com a gente, profissional. Então, você tendo conhecimento tem que passar essa segurança para eles, tá? E aí, a gente tem que... quando a gente fala do rejunte, né? Tem esses 3 tipos, como eu já falei. E acho que eu esqueci de falar do acrílico, né? Eu falei dos 3, né? Cimentício, acrílico e epóxi. Acho que eu me perdi aqui na questão do rejunte, do que eu tinha esquecido de falar. Outro fator importante é isso, avisar que vai encardir. Porque rejunte encarde. Rejunte acrílico é intermediário, encarde menos. O cimentício é o que mais encarde. E o epóxi, ele não encarde. Eu lembro que eu estava falando, a minha seguidora falou que ela era infeliz. Eu fiz um post de rejunte, ela falou assim: todo dia eu chego na minha casa e eu me sinto infeliz porque eu tenho um piso com rejunte muito feio. Gente, olha que forte isso. Ela tem uma casa que ela é infeliz por conta do rejunte. E ela falou, é uma obra nova, a profissional colocou o rejunte errado. Provavelmente a profissional não se atentou a essa necessidade dela, que isso ia deixá-la infeliz, porque para ela era uma questão que pode parecer besteira. E isso que eu vejo, assim, eu estava até conversando hoje com o meu time, né? A gente está na correria aqui recebendo muitos alunos, e a gente estava falando isso, tem pessoas ainda, profissionais da área, que acham besteira a especificação de produtos. Gente, revestimentos e acabamentos, eles são o 3º maior investimento de uma obra. Só perde para marcenaria, que é super cara, e a parte civil. Então, é o 3º maior investimento. Então, se você se preocupar tanto com uma planta baixa, com a iluminação, com o projeto de marcenaria, por que vocês não se preocupam com o projeto de acabamentos e revestimentos? Eu falo isso que eu vejo essa dor, assim, e eu aqui fico, meu Deus, assim, e o grau de responsabilidade é maior, porque revestimentos, a gente especifica da forma errada, a gente pode causar acidentes numa obra. E outro fator também para quem só faz projeto, é mais grave ainda. Porque a pessoa que só faz projeto e não faz obra, ela fala, a galera da obra se vira, não tem nada a ver com isso, você tem tudo a ver com isso. A gente está fazendo várias lives por conta da escola que a gente abriu as inscrições, e a gente fez uma live com uma advogada especializada em construção civil. E aí ela contou isso pra gente, que os casos que mais dão processos em que arquitetos e design de interiores, o número 1 é especificação técnica. Essa live tá lá no meu Instagram ainda, depois vocês olham lá na parte de lives. Especificação técnica, produto que não está alinhado, produto que não obedece, não atende a necessidade do cliente depois de instalado, produto que mancha, produto que mata bicho, tá? Por exemplo, eu coloquei uma planta, nem é meu local de fala, falar de paisagismo, de planta, quem tem nada de planta, mas coloquei uma planta venenosa e minha cliente tem gato comeu a planta. E, gente, quem tem pet, né, vocês sabem disso, a pessoa é um filho, então já teve processo por conta disso, gente escorregando, ficando com problemas na coluna, sem conseguir andar por conta de piso que escorregou. Então, é muito sério, tá? Outra questão, né? Aqui é um exemplo de revestimentos com mais rejuntes, que eu trouxe para vocês quando eu falo de mais rejuntes, e eu acho bem legal. E agora a gente vai para o último tópico, que é os materiais que a gente pode usar em bancadas de banheiros, tá? Tô vendo a caixinha borbulhando assim, louca para abrir, mas se eu abrir, eu perco o foco, no final eu respondo. Quais bancadas podemos usar em banheiros? Banheiros, a gente tem algumas coisas para a gente prestar atenção, né? Toda a especificação que a gente tem que olhar e observar ali. Qual que é a necessidade do ambiente do cliente? Qual que é o briefing sensorial desse cliente? Como a gente falou muito no começo disso, vocês viram que é a parte mais demorada, vocês têm que fixar isso muito bem. Banheiro, a gente tem uma questão com maquiagem, diferente da cozinha que tem panela pesada, elementos pontiagudos, faca, né, passando ali.
panelas pesadas, a gente não tem isso no banheiro, mas a gente tem maquiagem. Então, a gente tem que se atentar, se é um banheiro, o que eu falei? Pensem no núcleo familiar. Quem vai usar aquele banheiro? Porque dependendo do produto, por exemplo, eu vou colocar uma rocha natural numa bancada que é um quarto de adolescentes vaidosas, que vão ter maquiagem com... eu tenho uma sobrinha de 15 anos, vocês que têm filhas, né, e sobrinhos, é uma loucura, assim, ela é muito vaidosa, fio de cílios, batom. Imagina uma bancada porosa, uma pessoa que faça maquiagem, então tome cuidado com essa questão. A gente pode colocar quartzos, a gente tem que pensar essa questão com quartzo, com essa questão que quartzo não tem resistência a raios UVs, tá bom? Então, se é uma bancada que toma muito sol, um ambiente com muito sol batendo direto, a gente tem que tomar cuidado com essa especificação e não colocar, porque quartzo não tem resistência a raio ultravioleta, tá? Lâminas sinterizadas, a gente pode colocar porcelanatos, podem ser os esmaltados. Quando a gente fala de bancada de porcelanato para banheiro, a gente não tem restrições, é muito tranquilo, a gente pode colocar o porcelanato que a gente quiser. A gente só tem que se atentar com uma questão se for cuba de embutir, aí tem que ser um porcelanato massa única. O que é massa única, para quem não sabe? Quando o porcelanato tem massa única ou a massa colorida, a Roca tem essa tecnologia que deixa eu dar um exemplo aqui, ó. A massa lateral tem a mesma cor, não, é maciço, como se fosse uma madeira maciça, tudo uma cor só. Não tem um esmalte por cima e a massa diferente do lado, é tudo uma cor só. Isso a gente chama de massa única. Esmaltado, que é quase todos os porcelanatos do mercado, é quando ele tem um esmalte por cima e a lateral dele tem a massinha de outra cor, tá? Podemos colocar nanoglass, podemos colocar branco prime, rochas naturais e cimento queimado. O que a gente tem que se atentar? Nanoglass, ele tem pó de vidro na composição, risca com facilidade, tome cuidado com isso. Branco prime é um produto acessível para o cliente que é uma bancada baratinha, mas ele também tem uma absorção, tem que tomar cuidado que ele acaba amarelando com o tempo, e se a gente não se atenta aí, ele vai mudando de cor, então tem que se atentar ao que o seu cliente acha interessante ali, atendendo o brief sensorial. Rochas naturais, a gente pode colocar, se atentar à porosidade e à necessidade desse cliente. Isso aqui é muito importante. Quando eu especificava, fiquei 7 anos atendendo arquitetos e designers de interiores e vendo os projetos, e entendendo sobre os produtos, né? Bancada nenhuma é um elemento estrutural, e vocês confundem. Eu falo isso que eu recebi uns projetos com a bancada voando, assim. Eu tô risada que é até engraçado. Bancada voando. Assim, voando, gente, a bancada, ela tem que ter algo que segure ela, né? Tem que ter uma estrutura. Essa estrutura pode ser uma grapa, uma mão francesa, uma mureta, uma estrutura metálica ou a própria marcenaria. A bancada não vai estar voando no meio do ambiente. Então, a não ser que ela seja aquelas bancadas aquelas cubas de piso. Fora isso, ela tem que ter uma estrutura. E aí, claro, né, gente, nós fazemos, na escola a gente tem uma aula gigante de bancada, falando de projeto, eu falo para vocês da escola. E aí, claro, vocês vão trabalhar com marmorarias parceiras, empresas de cortes especializadas parceiras, cortes especializadas são empresas que fazem bancadas de porcelanato, tem muitos marmoristas que também fazem, né? E ele vai ajudar você a pensar nisso, mas você projetando, você pode sempre ter na cabeça, minha bancada não pode estar voando, ela tem que ter alguma estrutura metálica. Que eu já vi, assim, cliente, eu vou fazer uma ilha, do nada, uma ilha. Mas tem que ter algo embaixo, não dá para ter só a ilha ali, o porcelanato sozinho, se estruturando a rocha, tem que ter uma estrutura por baixo dela, tá? Outra questão também, importantíssima, é as paredes de drywall. Sempre verifique se ela suporta o peso da bancada. Isso é um erro muito grave também, gente. Porque vocês começam a obra, tem parede de drywall. Aí vocês vão falar, Lília, como que eu vou adivinhar? Concordo, como você vai adivinhar? Tem que pedir o manual lá do condomínio, né, quando já foi feito. Ou se um morador anterior, às vezes é uma reforma, fez, é importante perguntar se ele tem. E se ninguém tiver essa informação, você vai perguntar para o seu gesseiro, parceiro, um especialista em drywall. Desculpa, gente, minha aguinha. Engasguei.
Fala tanto que engasga. Gesseiro, porque ele consegue avaliar se esse drywall suporta o peso. Porque se não suporta, tem como estruturar alguns tipos de drywall, ou você não coloca, né, um material tão pesado. Por exemplo, quando a gente compara uma lastra a uma rocha, a lastra tem 7 milímetros de espessura, a rocha tem 2,5 centímetros. Então, logo, a rocha é muito mais pesada do que um porcelanato. Então, é entender o peso também, além das bancadas, que eu tô falando aqui, é o revestimento. Já vi, gente. Nossa, uma vez um cliente meu especificou, uma arquiteta, aquela Castellato, né, que é um produto cimentício bem pesadão. O que aconteceu? A parede era de drywall, a cliente, mesma história, eu coloquei argamassa específica para drywall, que fosse indicada para drywall, e o cliente, a mão de obra, sei lá que rolo foi, comprou outra argamassa. O que aconteceu? As peças começaram a soltar, e são peças de 100 quilos. A sorte nesse cliente que não tinha ninguém na obra, o cliente chegou à noite e as peças estavam, 2 peças caídas, assim. Então, mas imagina se tivesse um filho, alguém embaixo dessa parede teria sofrido um acidente grave, podendo levar até a morte. Eu sei que é pesado, mas é a gente entender a nossa responsabilidade técnica à frente de uma obra. Nós temos que ter responsabilidade técnica. E isso é uma coisa que tem que estar no projeto, o tipo de argamassa. Parede de drywall, argamassa XPTO, específica para parede de drywall, porque depois, se o cliente não quis comprar porque achou caro, se o pedreiro falou, moço, senhor, tem uma argamassa aqui melhor para você, essa daí é arquiteto está inventando moda, design está inventando moda, e causa um acidente, você consegue, e o cliente for processar, o projeto é um documento. Nunca se esqueçam disso, o seu projeto é um documento. Como você tem projetado essas informações no seu projeto, tá? Projetado não, colocado essas informações no seu projeto. Eu vou apresentar para vocês agora a escola do acabamento e depois a gente vai responder umas dúvidas, tá? Eu tava com medo de passar muito horário, mas tá tranquilo, vai dar tempo. Depois eu vou ajudando vocês aí com as dúvidas. O que é a escola do acabamento? A escola do acabamento é uma extensão universitária reconhecida pelo MEC. A gente tem parceria com a BD, com a BD Club. Vocês têm desconto, depois eu vou falar sobre isso com vocês, tá? É um curso, uma extensão. O que eu chamo? O que é uma extensão? Na nossa formação em design de interiores, infelizmente, e arquitetura também, engenharia também, para vocês se sentirem sozinhos no barco, tá? A gente tem vários alunos. A gente hoje fechou um grupo, né, uma construtora que tem 20 engenheiros, fica na Bahia, que eles se matricularam na escola, eles se matricularam a empresa inteira, porque eles estão tendo vários problemas com revestimentos na obra. Então, engenheiro também não sabe, gente, especificação técnica. Por isso que eu falo, como a gente design de interiores, já que nós somos interiores, a gente tem que ter domínio. E quando a gente tem domínio técnico, a gente tem propriedade técnica, a gente tem assertividade com nossos clientes e a gente tem reconhecimento. O cliente fala, realmente, eu não estou contratando qualquer profissional. Não é? Esses dias, é legal falar isso para vocês. Eu, no meu Instagram, eu trago muitos conteúdos. Vocês vão ver quem começar a me seguir sobre conteúdos técnicos. Eu fiz um post falando de um erro de uma argamassa com a mão de obra, uma mão de obra blogueirinha, mas eu nem falei rouba dele, só falei, olha, gente, ele assentou, da forma que ele assentou tá errado, de acordo com a norma tal, tem que fazer assentamento assim, assim, assado. Gente, o que eu recebi de haters? Chega até a ser engraçado, né? A pessoa tem haters porque fala de revestimento. O que eu recebi de haters? E sabe o que me mandaram? Que eu achei assim, o cúmulo. Sua decoradora vai mudar a cor da parede, vai escolher a cor da parede. Olha isso. Por quê? Várias questões a gente pode trabalhar aí. Uma delas, eu sou uma mulher. Isso é uma questão. E eles sempre acham, infelizmente, a galera de obra, que a mulher tem muito machismo ainda, tá? Vocês sabem muito bem disso. Que a mulher não tem, tudo que a gente fala, não tem poder. A gente tá ali só para mudar a cor da parede, para escolher tapete e sofá. E a gente não tá, nós somos designers de interiores. A gente tá ali para fazer um projeto e fazer a especificação certa. Outra questão, comigo também. Eu sou uma mulher preta. Eu sou uma mulher negra. Então, mulheres negras ainda tem outra questão, porque eles acham ainda que a gente está naquela posição só de servir.
por conta do racismo estrutural. E outra coisa, eu sou designer de interiores. Então, ele falou, acho que ele pensou, que essa mulher nem é arquiteta, nem é engenheira, o que ela está falando? E assim, eu tenho 12 anos de experiência, fiz treinamentos aqui, treinamentos na Europa, né? Tenho um curso reconhecido pelo MEC, sou colunista da Casa Vogue, e tantas coisas, e a cara lá no meu Instagram me xingando. Então, olha, e tudo que eu passo no Instagram, e eu já passei muito em obra, é o que vocês vivem, infelizmente, no dia a dia. E eu trago para vocês essa base de conhecimento para vocês. Eu não vou falar que depois que você se tornar mais técnica ou técnico, isso vai passar, mas vocês vão conseguir se posicionar, vão conseguir ir até o fim. Não vai ser aquela coisa, você pegou um cliente e o primo do cliente, o vizinho, falou que tal produto é melhor e vai acreditar mais no vizinho, no primo, não sei o quê, só porque é homem, ao invés da sua palavra. Então, a gente aprende na escola da Claramente fazer uma especificação embasada no brief sensorial, embasada em normas brasileiras, e entendendo com profundidade, além de entender cada ambiente como um todo, a gente aprende cada material do mercado. Por exemplo, quando a gente fala de porcelanato, tem um módulo lá de porcelanato apenas que tem 2 horas. Claro, em aulas curtinhas, vocês vão assistindo, já vai explicar como isso funciona, mas todo material tem uma gama de conhecimento que a gente tem que saber sobre ele, para a gente fazer uma especificação. E a gente não recebe essa base aprofundada na faculdade. E aí, para quem... Eu acho que eu expliquei no começo, né? Eu tô na internet, eu criei a Revestir na Casa em 2016. Hoje a Revestir na Casa é a maior plataforma de conteúdo sobre revestimentos e a gente também tem a escola. E dentro da escola, a gente dá para você toda a sua base, suporte técnico que você não recebeu. A gente tem um módulo de vistoria técnica, essa é até a nossa aula inaugural. Eu dou um guia completo do checklist, de guia do piso sobre piso. O que eu preciso fazer para começar uma obra? Comecei uma obra, o que eu tenho que saber? Que as cagadas, gente, quem vai entrar na escola já sabe que eu falo de maneira mais informal, tá? E é engraçado que uma vez falaram para mim que eu nunca poderia ser palestrante porque eu sou mais divertida. E mal sabendo, não é como a gente não pode acreditar, né, nessas pessoas que querem apagar o que a gente é. É isso que hoje é o meu maior diferencial, que eu sou técnica, sou muito técnica, mas eu dou conteúdo informal, brinco, que assim vocês conseguem absorver o conteúdo da forma certa, né? E toda a aula da escola a gente traz esse checklist, traz essa questão da vistoria, diversos desenhos técnicos, o famoso brief sensorial. Brief sensorial, resumi para vocês, fiquei uns 15 minutinhos falando, mas é um módulo completo de brief sensorial e é muito mais rápido você aplicar, tá? E aqui tem um pouco dos nossos módulos, nós temos um total de 26 módulos que a gente entrega de maneira gravada e maneira ao vivo também. Tem várias aulas ao vivo com especialistas e aulas bônus também. Que além dessa parte técnica, a gente sabe como que é importante vocês saberem outras coisas. Por exemplo, a gente tem aula com a própria Cristi, que é a gerente de marketing da Roca, sobre tendências, que é muito importante a gente saber de tendências também. A gente tem aula de iluminação com a Nick, que é uma profissional amiga minha que fala sobre iluminação. Vai ter um módulo agora exclusivo de vendas, como que você vende o seu projeto. Então, a gente pensa num projeto como um todo, mas o foco da escola é ensinar você a especificar. Quando você especifica, você para de ser insegura, você consegue ter mais tempo, você consegue ter mais projetos, você consegue ter um escritório mais lucrativo, tá, gente? Que é a especificação que a gente tem que pensar. Na nossa carreira, nós temos uma base, que não adianta a gente saber. Esses dias uma aluna falou assim para mim, não vou fazer o curso, que eu estou fazendo uma especialização em V-Ray. Aí eu falei, tudo bem, a gente tem que ter 3D bonito, mas o que adianta a gente ter um 3D bonito se a gente não sabe executar o 3D que a gente mesmo fez? Então, é a base a gente saber especificar. E aqui tem todos os módulos. Isso que faz... Olha, essa aula de cálculo é a que faz mais sucesso. A gente traz uma base de conhecimento e um método validado de como calcular e como especificar e paginar da forma certa. E aqui vai vindo todos os outros produtos, ó. De pintura, curso básico de hidráulica, isso faz muito sucesso, gente, muito sucesso. Tem uma aula só de lastras que a gente traz, como que faz bancada de porcelanato, faz os cuidados super detalhado, papel de parede, vidros.
metais, louças, e traz para tudo, ó. E aqui o revestindo o banheiro, vocês aprenderam hoje. Mas tem revestindo cozinha, sala, quarto, rodapé também. É muito completo. A gente traz toda a base que você precisa fazer, tá? E os materiais de apoio, que eu já falei para vocês. E os encontros ao vivo são muito ricos, tá? A gente consegue ter encontros ao vivo, onde eu tiro dúvidas de vocês. Tem eu e um time de especialistas, que são outras pessoas técnicas que te ajudam a tirar as dúvidas de vocês. E nessa turma tem até um bônus que eu vou trazer. A galera pergunta muito das minhas estratégias, como que eu cuido das redes sociais, como que eu saí do absoluto zero e construí tudo que eu construí. E aí eu vou trazer uma mentoria para todo mundo que entrar com essa abordagem para vocês se inspirarem. Aqui é umas aulas bônus que a gente tem. E como que funciona o investimento da escola e para vocês da BD, a gente vai liberar um cupom da BD Club, né? É um curso de 45 horas, você depois recebe o certificado do MEC. Ele custa R$ 2.497 e o valor dele está R$ 1.997, mas para quem é da BD, vocês conseguem ter mais 10% de desconto, tá? E aí vocês conseguem parcelar em 12 vezes. Depois, vê quanto que dá 10% de desconto, que, gente, eu sou humanas, né? Não vou saber fazer cálculo. Mas vocês conseguem ter mais 10% de desconto, conseguem parcelar em 12 vezes. E aí eu convido a vocês a darem esse passo importante. É até uma coisa legal que a Roca, que também patrocina o meu curso, eles mandam amostras físicas para todos os... Gente, eles mandam para todos os alunos da escola. Toda a turma, eles mandam um monte de amostra ali para o Brasil todo e eles vão fornecer essa turma amostras físicas para vocês também, além dos catálogos que vocês já vão receber. E eu vou dar para vocês um presente especial. Vocês vão receber de presente meu uma tabela de comparativo de materiais naturais industrializados, que na escola a gente desenvolve muito material que não existe no mercado. Essa tabela a gente consegue ver ali absorção de líquido, resistência ao calor, resistência ao desgaste, resistência a ataques químicos e tem as faixas de preço. Aí você consegue, por exemplo, meu cliente, ele não tem condições financeiras, tem que ser um produto barato. Aí você vai nessa tabela que a gente desenvolveu. Produto barato, sei lá, tem um granito. Meu cliente precisa de uma bancada que não seja porosa. Meu cliente precisa de uma bancada que seja resistente a ataques químicos. Você consegue ver preço e esse comparativo. E como que a gente vai fornecer esse material para vocês? Primeiro, eu vou falar como se inscreve na escola, que eu não falei, né? A Verônica, do meu time, vai compartilhar com vocês um link da escola, que é um link de pré-inscrição, tá? Vocês se inscrevam nesse link. Todo mundo que se inscrever vai receber a tabela de presente. A gente vai mandar amanhã no e-mail de vocês. E quem tiver interesse em fazer a escola do acabamento, vocês vão entrar num grupo de WhatsApp que tem lá. Depois que você termina, é bem rapidinho, coloca o e-mail. Depois que você coloca o e-mail, aparece uma página de obrigado e tem um botão de WhatsApp que você entra nesse botão e cai num grupo de pré-inscrição. E amanhã, ou hoje mesmo, né, o pessoal do meu time vai chamar cada um de vocês para tirar as dúvidas. O cupom é ABD10, tá? Que tem 610% de desconto. Para tirar dúvidas de matrícula, às vezes ver forma de pagamento. Estou sem cartão de crédito, o que eu posso fazer? Para a gente ajudar e vocês conseguirem se matricular, tá bom? Agora, não sei se alguém na BD vai entrar, eu quero, acho que tirar as dúvidas de vocês, do conteúdo, que eu falei tanta coisa. E da escola também, se tiverem dúvidas, que eu nem olhei nada, senão eu me confundo. Vocês gostaram? Não, primeiro, vocês gostaram do conteúdo? Eles gostaram? Vocês gostaram? Aula maravilhosa. Ai, que legal. Que legal. Vocês estão perguntando. O curso, você tem acesso durante um ano e podem assistir quantas vezes quiserem esse um ano. E depois vocês conseguem renovar, entendeu? Mas tem acesso durante um ano. Vocês podem rever quantas vezes quiser. Ô, Marta, tem um monte de pergunta, né? Como que você quer que a gente faz? Tem, Lilian, se você quiser responder as perguntas, eu só deixar esclarecer que algumas perguntas com relação ao ABD Club, os associados já conhecem esse processo, é só entrar lá no site
o associado tem acesso ao ABD Club e já está lá o cupomzinho de desconto e o link direto para a escola do acabamento, para que eles consigam fazer a sua inscrição. E antes de você responder as perguntas, eu queria agradecer e falar, você é maravilhosa, incrível. Todos os comentários são maravilhosos porque você realmente merece. Mulher incrível. Muito obrigada por fazer essa parceria conosco. Você é inspiradora. O ABD Inspira dá pra fazer eu chorar. é o primeiro ABD Inspira do ano e realmente a gente conseguiu trazer uma pessoa com esse propósito de vida que é melhorar a vida do profissional de design, uma pessoa que tem orgulho de ser designer de interiores, Muito orgulho. e nos faz entender que o nosso trabalho da BD ainda tem muito, aquilo que você falou, bateu também no meu coração, porque a gente entende que a gente tem muito trabalho pela frente ainda para valorizar esse profissional, para que as pessoas, que a sociedade entenda a importância do design de interiores. O design de interiores é um especialista no interior, mas ele é especialista em segurança, ele é especialista em bem-estar. O designer de interiores é especialista em saúde. Todas as especialidades são do design de interiores. Então, o trabalho da BD, ainda temos muito para conquistar, para que nunca mais aconteça o que acontece com as mulheres, com os profissionais, que são desprezados, como aconteceu. Muito obrigada, Lívia. Foi um depoimento maravilhoso. Contem comigo sempre, eu luto muito por esse mercado, é um mercado infelizmente complicado, que eu falo das pessoas enxergarem a gente como só, é decoradora, né? E a gente é muito, muito, muito mesmo além disso, e eu tô aqui para ajudar vocês a mudarem essa realidade. Muito obrigada, BD, para mim também aqui é uma honra estar aqui, é o que eu amo fazer, contem comigo, a gente acha que depois tem outros para fazer, mas vamos fazer mais, assim... Gente, tem muito assunto, assim, tem 26 módulos, tem muito assunto que dá para fazer, e acho legal essa questão da inspiração, de a gente não tem que se sentir menosprezado ou inferior a um arquiteto. Eu falo que deve ter arquitetos aqui na live também, que eu vejo muito essa comparação no mercado, e nós somos especialistas em interiores, então o arquiteto ele vem para interiores, porque o mercado, né, ele acaba tendo essa demanda, porque é difícil. Esses dias eu vi uma mina falando, quero ser arquiteto para construir prédio. Eu até falei assim, nossa, ela vai acabar indo para interiores, porque é muito mais difícil, né? Então eles acabam vindo para interiores, fazem projetos legais também, mas a gente tem muito mais domínio, tanto que vários arquitetos viram design de interiores também, fazem essa especialização, como pós ou curso mesmo, para conseguir falar. E eu quero falar para vocês que é isso, gente, contem comigo. Tem que dar muito parabéns para a BD por ter essa iniciativa, para os patrocinadores que apoiam isso, que eu falo muito além de ter só coquetel, que eu vejo com umas marcas, fazer eventos de coquetel. A gente tem que trazer conhecimento para o mercado e trabalhar um mercado melhor, um mercado que a gente seja respeitados, né? E consiga fazer tudo isso mesmo. Eu vou olhar as perguntas, e tem bastante pergunta. Mandei o link aqui de novo. Vamos lá. Por onde eu começo agora? Vamos ver. Vamos começar do começo, porque às vezes eu respondi alguma coisa num caminho. Vamos ver. E é legal que eles participam muito, né? E assim, eu quero também dar parabéns para vocês todos que estão aqui hoje à noite, porque infelizmente tem muita gente também que não se importa com isso, tá? Eu falo da nossa área. Infelizmente. Então, vocês que estão aqui, as 200 e poucas pessoas que participaram, parabéns, porque tem gente que não se importa. Eu falo isso que a gente conta na frente à frente de todo o tempo todo dos arquitetos. Esses dias, gente, passei uma vergonha, vou contar uma fofoca para vocês. Eu estava numa live com a Expo Revestir, né, que eu sou embaixadora, fazendo ali pré-revestir. Aí veio uma arquiteta e falou assim na live: nossa, mas para que esse curso? Eu aprendo na raça. A pessoa fala, aprendo na raça. Eu falo, gente, se a gente pode prevenir, se a gente pode... Uma coisa você não pode, eu entendo. Às vezes a gente nem sabe que existe, por exemplo, tem gente que nem conhece a escola, e às vezes não sabe mesmo que tem outros cursos que falam disso. Agora, se você pode levar uma vida melhor para você primeiro, a partir do momento que você tem um conhecimento especializado, você sabe fazer, você sabe especificar, por que que você vai aprender sofrendo? Aprender com cliente surtado, aprender com mão de obra
fazendo um monte de merda na obra e você lá vendo da pior maneira e tendo prejuízo, né? Sendo que você pode prevenir. Então, eu lembro que até próprias pessoas da Revestir falaram, né? Tava fazendo umas lives com um gerente de marketing. Aí ele começou a falar um monte para ela. Eu falei, nossa, nem foi eu que eu tô falando que eu sou mais boazinha e às vezes eu não sei brigar, né? E aí é complicado. Eu tô vendo aqui, ó, vamos responder vocês. A Alessandra falou que tem acompanhado todos os meus workshops, isso aí. Tem a aluna minha aqui, a Lilian Brandão, aluna da escola. Peraí. Ah, e outra coisa, gente, se inscreva no e-mail que a gente manda também essa apresentação. A gente manda para vocês, tá? Agora tem vinílicos, adesivos. Vinílico adesivo, gente, tem, mas tome cuidado com essa especificação. O que é adesivo? O que eu vejo os adesivos? É para esses clientes que realmente não têm condições, um apartamento alugado. Agora, você está fazendo uma obra do zero, fazendo uma especificação, são produtos que não são tão resistentes a longo prazo, tá? Então, tome cuidado com esse tipo de especificação. Não que não pode usar, mas entenda o brief sensorial, tá? Deixa eu ver aqui as outras perguntas para vocês. A ardósia é uma rocha natural, que pode ser usado como revestimento. E a gente é um produto baratinho, que tem muito em várias obras, e o cliente enjoa, às vezes quer colocar outro por cima e não pode fazer piso sobre piso, tá? O pessoal falando de epoques. A Andréa falou assim, ó, a mão de obra costuma reclamar dos rejuntes e deixam manchas. Indico produtos para retirar manchas? Sim! Tem um produto muito legal que chama Removedor Epóxi, da Pisoclean. Eu até brinco, falei, nossa, Pisoclean tinha que me patrocinar, que eu falo deles. Mas é legal, é uma marca que é só de produto de limpeza, assim, muito bom para porcelanato, para limpeza. É bem legal a Pisoclean. E ela tira essas manchas, tá? Mas o que acontece com essas manchas, gente? A gente ensina isso na aula de rejunte. Tem técnica para assentar e rejuntar quando um produto é mais poroso. Tem que passar uma fita em volta. Então, tem uma técnica que tem que ser aplicada. Se o pedreiro não sabe, vai dar problema e ficar tudo manchado mesmo. E outra, cada tipo de rejunte é diferente, né? Então, se ele coloca, por exemplo, o epóxi e deixa secar, epóxi tem que secar, limpar na hora. Então, quando você, profissional, tem esse conhecimento, você pode dar esse toque para ele, sabe? Olha, esse rejunte tem que limpar rápido, senão vai secar e depois é difícil de remover. Então, cada uma tem a sua especificação, tá? Deixa eu ver aqui. Jaqueline, Lili, a casa tem um rejunte, eu não gosto. Se eu colocar o epóxi por cima, funciona? Jaqueline, você tem que remover. Não dá para colocar rejunte por cima do outro. Gente, rejunte está encardido, está feio, está trincado, está tudo. Tem que remover, raspar tudo. Tudo. Que o rejunte, ele tem que preencher toda a espessura daquele revestimento, entendeu? Tem que preencher a espessura do revestimento. Essa questão do rejunte também é proporcional ao acabamento da peça, se é retificado ou não. Sim, sim. Tem uma diferença técnica de porcelanato, que a gente chama dos porcelanatos retificados e os porcelanatos boleados. Retificado contém a junta mais fina, de 1 a 2 milímetros, e a Roca, ela tem uma tecnologia que tem várias peças com junta de 1 milímetro só, isso é bem legal. E a gente consegue também, gente, além dessa questão, tem com aquela junta mais larga, a gente chama de bold, que varia aí de 3 milímetros a 8 milímetros. Então, se o cliente tem toque por rejunte, não é legal, entendeu? Ter o rejunte boleado. Meu Instagram é Revestindo a Casa, depois tira uma fotinho, marca a ABD, marca o Revestindo na Casa, marca a Roca para a galera ver essa iniciativa tão legal que a gente está fazendo aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui sobre o certificado. Deixa eu vir aqui. Lilian, aproveitando, só um segundo, eu acho que você já deu um presente importante e a gente está querendo dar outro. Esse material todo, essa live toda, vai ser disponibilizado no YouTube da BD. Então, vocês vão ter esse conteúdo da Lilian lá por o tempo que precisarem, porque realmente é um conteúdo tão rico que é preciso visitar, revisitar. E a gente tem muito prazer. Muito obrigada por ter disponibilizado esse conteúdo para a gente. Imagina, pode. E esse é um conteúdo que eu faço no curso mesmo, então tá bem completinho, tá bem legal. Marta, eu tenho mais 10 minutinhos para terminar de responder? Sim, sim. Então, fiquem aí, gente, que a gente vai respondendo, vocês vão aprendendo.
O Anderson perguntou, é verdade que Nanoglass e Branco Prime amarelam? Amarelam. Ó, pensam assim, ó, nenhum produto faz milagre. O Branco Prime é o mais barato dos brancos. E ele tem essa questão do amarelamento. Pode acontecer também com os produtos de quartzo. Só que o quartzo, vocês têm que olhar muito bem a marca. Tem marcas que são mais reconhecidas no mercado e acabam, né, tendo mais resistência, tendo garantia. Tem marcas, gente, que, por exemplo, tem marmorarias que vendem as marcas referências em quartzo e vende quartzo chinês. E às vezes o quartzo chinês não tem garantia. Vocês sabiam disso? Muitos quartzos não têm garantia. E aí, o que acontece, gente, se não tem garantia? Você faz o quê se dá um problema? Então, às vezes está barato o orçamento. Ai, nossa, marca tal, tá o triplo do preço. É a mesma coisa quando você especifica, sei lá, uma roca e uma marca que ninguém nunca ouviu falar de porcelanato. Tem várias diferenças técnicas de qualidade, de impressão que resultam ali, né? Depois, no resultado final, vão dar uma diferença absurda. Então, essa questão dos quartzos, tá barato demais, você tem que entender por quê. Que aí você vai lá para o cliente, fecha aí que tá barato. Depois, o famoso problema é seu. Porque se, Deus que me livre, a bancada trincou no meio. E se a marmoraria não se responsabilizar, o fabricante também não se responsabilizar, você vai ter que pagar do seu bolso. E, infelizmente, a gente tem um problema muito grave na construção civil da pessoa sempre acaba sobrando para quem fez o projeto, tá? Então, tome cuidado. O Nanoglass, ele ele é mais resistente. É que assim, a Raquel falou que tem. Depende muito do uso, Raquel. Você deve ser uma pessoa muito cuidadosa, que eu já vi os Nanoglass todos riscados. Mas ele amarela com menos facilidade comparado ao Branco Prime, tá? Dá certo fazer bancada de cimento e pintar com tinta epox? Gente, não dá certo, Débora. Tinta epox, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui no meu apartamento tem uma estante que eu pintei com tinta para mobiliário, mas é uma estante que tá ali fixa. A gente só coloca os enfeites em cima dela. Mas quando a gente fala de bancada, né, que a gente vai ter uso diário, colocar panela, não é legal, entendeu? Porque esse epox tendo atrito, a questão é o atrito de colocar panela em cima e puxar, colocar o prato em cima e puxar. A longo prazo, isso não vai funcionar, tá bom? Vamos lá. Muitos apartamentos. Pessoal falando de drywall. A Tânia perguntou se é possível ver do início. Sim, a BD vai deixar gravado para vocês. Diana, não é possível, mas entra no grupo de pré-inscritos que a gente vê o que a gente consegue fazer, que não tem hoje o curso todo separado, tá? Qual a duração do curso? O curso tem duração de 45 horas, dura em média uns 4 meses, mas vocês conseguem fazer mais rápido. Mas o que eu faço? Por exemplo, vocês vão entrar, quem se matricular na escola hoje, hoje, amanhã. Importante, as inscrições estão abertas até sexta. A gente está com o carrinho aberto desde segunda e fica aberto até sexta e acabou depois. A gente não abre mais inscrições, não sei quando são as próximas vagas, tá? A próxima turma. Até sexta, gente, já entra no grupo aí, já chama, a Ana vai chamar vocês, a Ana é minha técnica, ela é também uma especialista em investimentos e me ajuda com a parte comercial para ajudar vocês a viabilizar aí, tá? E o curso dura 4 meses, a gente vai... O que acontece? Como tem muito conteúdo, se eu libero os 26 módulos, vão ficar perdidos. Aí a gente tem um grupo e vai, gente, essa semana vamos falar de tal coisa. E tal dia tem encontro. E aí a gente vai distribuindo esse conteúdo no decorrer desses 4 meses. Depois você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Sobre o adesivo vinílico, de novo, já respondi. Que bom vocês elogiando. Deixa eu ver. Pessoal agradecendo, que bonitinhos. Peraí, eu tô terminando de ver. Acho que para ver se tem mais alguma perdida. Eu acho que eu respondi todas. Gente, obrigada, que fofo vocês. Sigam Revestindo a Casa, a gente tem muito conteúdo lá no Instagram. Seus maravilhosos, amei também. Deixa eu ver se tem mais alguma, tô acabando.
E assim, ó, eu gosto porque assim, eu sou uma profissional real, tá? Gente como a gente. Então eu também comecei do zero, gente. Eu sei o que é batalhar, eu sei o que é sofrer ali de, meu Deus do céu, será que eu vou fazer isso certo? Será que de ter essa insegurança de uma pessoa recém-formada? E aí, quanto mais eu estudava, eu percebia quanto isso é poderoso. E essa parte técnica que as pessoas tanto discriminam a gente de, só tá ali para mudar a cor de parede, a gente está ali para tudo, de fazer um projeto tecnicamente. Eu sou uma designer de interiores com muito orgulho, e eu quero que vocês também tenham orgulho disso. Eu fiz uma live essa semana com uma designer de interiores que passou pela escola. Ela me falou uma coisa que eu sou muito chorona, vocês vão ver que eu às vezes, nas aulas, dependendo do que acontece, eu dou uma chorada, assim. A prof de vocês, gente. Sou ascendente em câncer, chorona que só. Ela falou assim pra mim, tá lá no Instagram, na live da Aline. Quando ela terminou a faculdade dela, acho que ela, não sei se ela fez faculdade ou técnico, que ela teve uma crise de ansiedade. Por quê? Que ela falou, meu Deus, como eu vou pro mercado sem saber nada? E ela foi parar no hospital, porque ela é design de interiores e estava muito perdida. Aí ela viu uma live minha também, né, acho que fui na faculdade dela, não sei onde ela se formou, e ela entrou para a escola e ela fala como que o curso mudou a vida dela, assim, porque... E ela fala, agora eu consigo conversar com o cliente, eu consigo conversar com a mão de obra, eu consigo argumentar, consigo me posicionar. E isso que vai construindo o nosso repertório e nossa carreira, que é tão linda, gente. Nossa carreira é linda. A gente tem sorte de trabalhar com interiores, de fazer obras bonitas. Pensa, vocês têm na mão de vocês o poder de transformar a vida de um cliente, um ambiente que impacta tanto na saúde física, emocional. E ele pensa, a gente entra na vida do cliente, não é para deixar ninguém traumatizado por causa de algum erro meu, nosso. Podem acontecer erros, né? Mas quando a gente estuda de forma técnica, esses erros são minimizados, entendeu? Esses erros são minimizados. E aí, ó, eu tô vendo aqui se tem mais dúvidas pra gente finalizar, que se deixar eu vou falando até amanhã. Vamos lá, Adriana. Lília, qual seria a causa de uma rachadura após a instalação de porta de marcenaria no piso? Nossa, Adriana, o que pode ser essa rachadura? Ai, tem tanta coisa, mas é legal essa pergunta, mas são muitas coisas. Primeiro, não deixaram a junta de dessolarização. O que é junta de dessolarização? Marta, posso dar tempo de eu mostrar um desenho para eles, né? 8h30. Vamos Lilian, ficar fica à vontade. Vou Até ficar? 8h30 a gente... Ó, vamos, Deixa eu mais 5? 5 minutos. Deixa eu mostrar isso para eles e a gente encerra. Que acho que essa pergunta é muito boa. Ó, que eu vou mostrar um desenho que ele exemplifica tudo. Deixa eu abrir aqui meu drive. Mas acho que eu respondi quase todas. Tinha bastante, peraí. Essa pergunta é muito boa, porque dá para resumir, ajudar em várias coisas com uma resposta só. Ó, escola do acabamento. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, aqui, gente, é a minha pasta que a gente organiza com a equipe, os materiais de apoio da escola. A gente tem muito material de apoio, né? E aí, ela falou dessa questão, por que trinca um piso? Ó, esse desenho a gente que desenvolveu, né? Tem uma junta que a gente chama junta de dessolarização. É até engraçado que às vezes entram os engenheiros na escola e começam a fazer um monte de pergunta difícil, de junta difícil. Gente, eu sou uma designer de interiores e eu tenho competência para falar das juntas que reproduzem de acabamento, de estrutura. Eu não sou engenheira. Que às vezes acontece isso, tá? Fofoca para nós também. De 20 engenheiros, e essa turma tá cheia, mas entrou 20 ontem. De querer, né? Não, eu sou uma designer de interiores, o curso é de acabamentos, não é de estrutura, né? Mas essa junta de dessolarização, a gente tem que saber o que é como interiores. Essa junta que fica entre a parede e o piso. E o que acontece? Essa junta, ela ajuda na movimentação da estrutura do ambiente e ajuda a compensar a variação entre os revestimentos, né? Que os revestimentos, eles vão dilatando, todos os produtos dilatam. Então, quando falar, Lilian, rachou o revestimento no meio, um dos motivos, trincou, enfim, um dos motivos é a junta. Outro motivo é a forma que a mão de obra passou a argamassa
que existem várias técnicas de passar, várias não, né? Uma técnica de passar argamassa, que é com dupla colagem, argamassa atrás da peça e no piso, e tem a forma certa de puxar esse cordão. Se a argamassa não, se a mão de obra não sabe essa informação e assenta da maneira errada, vocês também têm problema com isso. E o piso pode intrincar. E outra questão que acontece também é o cliente não seguiu, aqui ó, esse desenho explica tudo, ó, a junta de assentamento, que são as juntas que a gente tem que entender. A de assentamento e a de dessolarização. A de assentamento é a junta que vai no meio das peças, tá? E olha que legal aqui para a gente finalizar. Tem aqui é um esquema de um piso sobre piso. A gente detalha tudo para vocês na escola, porque é difícil entender, né, gente? Imagina explicar isso em desenho, é difícil. E a gente detalha todos os desenhos de especificação técnica para você. Ah, eu vou fazer um. Ah, isso aí. Vou fazer um projeto, eu consigo ali. Eu consigo ali, ó. Eu consigo detalhar, porque é difícil também, né, gente? Na nossa formação, a gente também tem dificuldade com essa questão de detalhamento, e é muita coisa. Olha, por exemplo, esse desenho aqui, ó. A gente está detalhando os nichos, a gente fornece esse material, vocês imprimem e colocam o nome do cliente, vai começar a obra, qual rodapé que é, qual que vai ser o tento, que é aquele negócio do box, quais tipos de ralo, vem tudo bem detalhadinho, tá bom? Gente, é isso. Sigam Revestindo a Casa, entre na lista. A gente vai disparar para vocês esse presente da ficha de. Deixa eu parar de compartilhar. Da ficha. E quem tiver interesse, entre no grupo aí de pré-inscrição, que a Ana do meu comercial vai ajudando vocês, forma de pagamento, né? Às vezes com a questão de aplicar o cupom que a gente está fornecendo em parceria com a BD para vocês. E vocês contem comigo sempre. É isso. A BD, muito obrigada. Marta, muito obrigada. Foi muito legal, gente. Eu amei. Nós que agradecemos. Obrigada a todos também que participaram. E qualquer dúvida, a BD também está lá, por favor. Entre em contato conosco. Temos o falecom, abd.org.br. Nós estamos à disposição para tirar dúvidas, ver essa questão do material, dos descontos. Fiquem à vontade de entrar. Obrigada, Lilian. Obrigada Muito mesmo. obrigada, Obrigada, foi ótimo, Cristiana. adorei. Obrigada à tua equipe de apoio também. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Um abraço, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.